Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam passando esse começo de ano muito bem. Entramos aqui pelo mês de março, terceiro mês do ano. Olha aí o primeiro trimestre do ano, né? Já indo embora, né? Quadrimestre do ano indo embora. Chegamos aí no último desses primeiros 3 meses do ano, então já passamos aí em janeiro, fevereiro. Importante, né? Importante demais. As pessoas às vezes não dão muita importância, não dão muita conta para isso, mas passamos o mês de janeiro, passamos o mês de fevereiro, estamos agora no mês de março, e é um momento importante, não só do ano como da temporada, porque a gente vai ter uma mudança de season, né? Que é a mudança que troca o verão nosso para o outono aqui no hemisfério sul e muda o inverno europeu e americano para a primavera. Parece que isso não tem nada a ver, mas isso muda muito aí no dia a dia de trabalho da gente, tá? Muda muito. Se você nunca percebeu essa mudança, já fica a dica aí. Comece a prestar um pouco de atenção nessas coisas, porque essas quebras de season mudam muita coisa no trabalho da gente. Mas eu não estou aqui hoje para falar de season, nem nada disso, foi só uma introdução para todo mundo. Eu estou aqui para falar do Off Game Day, que aconteceu 7 dias atrás, mais precisamente no último sábado do mês de fevereiro, para quem estiver assistindo isso mais para frente. E eu estou aqui primeiro para dizer como foi o evento, se foi um evento legal, se não é um evento bem inovador, único no Brasil, que é puxar uma galera para trabalhar 24 horas seguidas, né? A gente adotou o futebol como tema do Off Game Day dessa vez, e é o tema que a gente vai mais conversar a respeito nos Off Game Days. E aqui primeiro para agradecer demais a galera que participou, agradecer todos, não vou mencionar aqui um por um, porque se eu vou esquecer alguém. Quem me conhece sabe que para nome minha memória não é maravilhosa. E então agradecer todos que participaram, foi muito legal, a gente ficou muito feliz com a participação de todo mundo. A gente ficou muito feliz com o feedback de todo mundo também do Off Game Day. Ficamos surpreendidos positivamente com o interesse e a procura das pessoas pelo Off Game Day. Isso foi muito legal. Uma coisa que a gente tinha uma projeção de procura, e a procura ela foi muito maior do que o esperado, o que quer dizer que tem sim, ainda tem bastante gente interessada em trabalhar com qualidade, em trabalhar por um período de tempo maior junto e conversar sobre trading esportivo. Então foi muito legal. Agradecer, em primeiro lugar, a todos que participaram, a todos que tiveram interesse, compartilhar com vocês que a gente se surpreendeu muito pelo número de interesse. A procura e o interesse foi bem maior do que a gente esperava para um evento desse. É um evento, ele não é longo do ponto de vista de dias, mas ele é extremamente longo quando a gente passa para a intensidade dele. Ele é comprimido ali em 24 horas, são 24 horas extremamente intensas. Então, pelo fato da intensidade, o tamanho da procura foi muito bom para nós, isso foi sim, surpreendente, foi bem legal. Tá? Falando e dando um feedback nosso para vocês em relação ao dia, foi muito legal, tá? Foi muito legal. E é muito legal também de ver de vocês como vocês se sentiram bem, como vocês se sentiram confortáveis, e o feedback super positivo de passar 24 horas de um dia longo, de um sábado,
uma sexta para um sábado, ou seja, todo aquele dia de sábado até a noite, mais madrugada da sexta para o sábado, falando sobre trading e como é possível. Isso foi legal também, muito legal. Como é possível você criar um ambiente, uma atmosfera de trabalho profissional de trading esportivo, trabalhando sobre trading, falando sobre trading, desenvolvendo 24 horas de trading esportivo. Uma coisa muito legal, foi uma coisa que foram 24 horas falando sobre técnicas, falando sobre movimentos de mercado, falando sobre modelos de gestão, falando sobre modelos operacionais, modelos de ajustes posicionais. Muito legal a interação de todo mundo que esteve junto. Eu vou destacar algumas coisas aqui, mas principalmente o fato da confiança de vocês e como foi possível dentro do programa de 24 horas, que eu achei uma coisa muito legal, possível a gente ter mostrado dentro do programa de 24 horas como você estar negativo dentro de um evento não representa que esse evento seja negativo, como a gente conseguiu mostrar em tempo real ali, ajustando mercados, como você consegue sair de uma posição negativa para uma posição positiva, e tudo que a gente fez e conversou, como a gente conseguiu passar 24 horas falando tecnicamente de trading, falando de construção de mercado, de zonas de odd, de correlação de ladder, progressão, regressão, um monte de coisa, elasticidade. Como foi legal a gente ter passado 24 horas falando sobre técnicas e modelos operacionais mesmo, isso foi muito legal. A gente só tem a agradecer a vocês, foi um dia ótimo e foi um dia que provou para a gente que sim, é possível fazer um trabalho profissional num ambiente muito bom, num ambiente muito tranquilo, muito agradável, com todo mundo focado e trabalhando junto em trocar ideias, em construir, em crescer, em conhecer novas técnicas, conhecer o mercado em si, né? Foi muito legal, inclusive do feedback das próprias pessoas dentro do grupo, pô, como foi legal a gente ter um produto, ter a possibilidade de participar de um dia trabalhando 24 horas só em cima de técnicas, só em cima de desenvolvimento de mercado, sem estar muito preocupado com coisas alheias ao que a gente faz, e coisas que eu fui, inclusive uma reclamação geral das pessoas, né? Perder muito tempo do dia falando sobre coisas aleatórias, como perfil de jogador, perfil de time, perfil de campeonato, cor de estádio, cor de chuteira, vida social de um ou de outro, fofocas em geral. Como foi legal ver também que as pessoas dentro do grupo têm essa percepção de como é muito mais interessante, como se desenvolve muito mais quando a gente está ali conversando, tranquilo, super agradável, super amistoso, mas sobre o mercado, sobre o desenvolvimento dele, sobre como ele desenvolve, o que é esperado dele, quais são os caminhos do dinheiro por dentro do mercado, quais são os caminhos operacionais, ao invés de desperdiçar um tempo que é tão importante para todos que estão ali, para todos que se interessam na evolução do trade, e não perder tempo conversando sobre coisas que são fúteis. Úteis por quê? Úteis porque elas não agregam praticamente nada, se não nada, ao nosso dia a dia ali. Coisas fúteis como, poxa, será que o Palmeiras precisa escalar o jogador A ou o B? Ou, nossa, um jogador B, ele é muito melhor do que o jogador A. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre o jogador C? Se joga melhor do que o goleiro B, é pior do que o goleiro A. Essas coisas são muito pequenas dentro de um ambiente maior, que é o ambiente de trading, que é o ambiente de ladder, que é o ambiente de troca, que é o ambiente de criar preço, de discutir custos. Então, foram 24 horas assim maravilhosas, muito legais, de um trabalho de uma qualidade excelente. Quero agradecer todos
100%. Todos que tiveram aqui, tudo que a gente conversou, todas as ideias que a gente trocou, as experiências que foram trocadas dentro do Off Game Day foi realmente um negócio único e estão todos de parabéns. Realmente estamos surpresos com o interesse do público brasileiro neste tipo de evento, que é um evento massivo, é um evento intenso, mas que é um evento que traz muita oportunidade. E como foi legal também ver ali ao vivo, não só nós do grupo, mas como todos que estavam, né, expostos a 24 horas de trabalho, passando por todo tipo de fuso horário, passando por todo tipo de modelo de mercado, por todo tipo situacional dentro de uma partida, passando por momentos ótimos de greens seguidos, momentos não tão ótimos assim, com algumas oscilações contra a posição, alguns ajustes que precisam ser feitos. Discussão sobre qual o melhor mercado para aquele momento e da onde vêm os conceitos de entrada de mercado, e aquilo acontecendo ali ao vivo, com os jogos vindo um em cima do outro, com campeonatos distintos, modelos operacionais completamente diferentes, reações de mercados totalmente diferentes, um futebol, um mercado sul-americano que entra logo depois de um mercado europeu e depois que vem depois de um mercado asiático, de um mercado e como essas transições são feitas e como você consegue fluir por isso. Então, foram 24 horas maravilhosas. Maravilhosas, a gente deixa aqui o agradecimento para todo mundo. Em termos de resultado, todo mundo pergunta muito, né? Cadê o green? Cadê o red? Ah, não sei o quê. Sobre greens e reds, eu vou falar para vocês assim, sobre greens e reds, é muito... A gente não tem aqui o costume, dentro do grupo, de ficar correndo muito atrás de quantas pessoas estão ganhando ou estão perdendo, porque esse é o resultado do trabalho. Para nós, o que importa é que as pessoas estejam expostas a ações que gerem nelas reações positivas. Esse é o foco. Por isso que a gente tem os produtos que a gente tem aqui dentro. Gerar ações que expliquem para as pessoas que estão aqui por que elas tomam certas reações e por que o mercado tem certas reações. E como elas podem entender essas reações do mercado e, a partir do entendimento das reações que o mercado tem em função de ações que acontecem durante um evento, elas possam tirar proveito disso. Então, sobre greens e reds, que eu sei que é o que todo mundo se preocupa, teve green, teve red, é muito provável que o dia tenha sido ótimo. Mas é, assim, ótimo em termos de resultado. Tá? Mas os resultados, eles não são importantes. O importante é a capacitação da pessoa para que ela reaja a uma ação que é imposta a ela, ou que ela seja capaz de identificar a reação que o mercado tem para cada uma das ações que ele é exposto. E capacitado a entender e prever as reações que o mercado tem, tirar proveito disso para ela mesma. E nesse aspecto, o grupo de trabalho que a gente teve nesse Off Game Day aqui, ele foi espetacular. Ele foi espetacular, ele foi maravilhoso, foi acima de toda a expectativa. Então, tá todo mundo de parabéns. Para dar um resumão, né? Essas 24 horas fantásticas, com a galera extremamente interessada, a galera extremamente educada, a galera extremamente companheira, ajuda de um com o outro, não teve nenhum tipo de briga de ego, nenhum tipo de ninguém querer ser maior que ninguém. Foi um baita de um grupo de trabalho, foi um baita de um dia, uma baita de uma experiência, e por isso estão todos de parabéns, e é muito provável que a gente vá repetir
em algum momento do futuro esse Off Game Day, porque foi realmente extremamente positivo para a gente no grupo e extremamente satisfatório também ver que no Brasil, com brasileiros, é possível que nós tenhamos um grupo de trabalho 24 horas, e aqui 24 horas, porque aqui vai mais um elogio para todo mundo, tá? A maioria esmagadora, se não ficou às 24 horas, cumpriu no mínimo 85, 90% do horário. E é uma coisa espetacular, tá? Espetacular. Então, são pessoas que estão realmente comprometidas com a evolução, com a compreensão e cansadas. Isso também é uma coisa legal, cansadas desta perda crônica de tempo que a gente tem cada vez mais na área da gente, que é aquela coisa, o ambiente ele não precisa ser chato, ele pode ser agradável e técnico ao mesmo tempo. Então, eu estou assim muito feliz, Jean está muito feliz, o grupo está muito feliz, e mais importante do que qualquer coisa é que é possível que no Brasil a gente tenha esses grupos de trabalho que são interessados e comprometidos com a evolução, com detalhes, com novidades, com estudos. Então, parabéns, galera, parabéns para todo mundo. Foi um super Off Game Day e a gente está gravando isso aqui para deixar esse agradecimento para vocês e dizer para cada um de vocês continuarem assim, continuarem com essa mesma cabeça, continuarem com essa mesma visão das coisas, porque só tem a ganhar com isso, só tem a evoluir com isso. Então, meus parabéns para todo mundo que participou do Off Game Day nessa edição aqui de fevereiro. Se você está vendo isso e não participou do Off Game Day, fica atento, acompanhe a gente. Para uma próxima oportunidade, você está junto com a gente. E, repito, um ambiente, uma atmosfera de trabalho espetacular. Espetacular. Muito boa mesmo. Então, muito obrigado a todos. Desejar também para todos aqui um excelente mês de março de trabalho. Que todo mundo tenha sucesso e que tenha ótimos resultados. É isso por hoje, meus queridos. Parabéns a quem esteve no Off Game Day. Para quem não esteve, fica de olho para uma próxima oportunidade de você estar com a gente também. Muito obrigado para todo mundo. A gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.